Glória a Deus. Senhor Deus, soberano e eterno e poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, Pai amado, já estou, Pai querido, fazendo a minha oração e entrando já na Tua presença, Senhor, nessa meia-noite, entregando o Espírito Santo de Deus já a minha vida, a vida de todos os meus irmãos e irmãs, Pai amado, que vai estar aqui nessa madrugada, Espírito Santo, orando, Senhor Deus amado, glorificando o Teu santo nome, Espírito Santo, porque sabemos que Tu és Deus poderoso, Tu és o Deus que conhece o nosso coração e as nossas necessidades, meu Senhor. Nos abençoa nesse momento, tirando toda a dificuldade, meu Senhor amado. Senhor, jogando por terra todas as barreiras, meu Senhor amado, que nós possamos fazer, Espírito Santo de Deus, essa obra, Senhor, nessa madrugada, alcançando, meu Senhor querido, os necessitados, Pai amado. Não deixa, Deus querido, Deus Pai, que nada, Senhor Deus, venha interferir, meu Senhor querido, essa ligação contigo neste momento, ó Pai, o que é ligado na terra, Senhor Deus, é ligado no céu, o que é desligado na terra, é desligado no céu. E nós queremos essa ligação nesta madrugada, meu Senhor querido, Senhor Deus amado, que possam nos alcançar, Senhor Deus, a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor, porque é infinita, Espírito Santo. Senhor Deus, venha curar, venha libertar, Espírito Santo, nessa madrugada, venha transformar, Espírito Santo de Deus, assim nós oramos e te apresentamos, Pai querido, Pai amado, Senhor Deus querido, a nossa petição nas Tuas mãos, ó Pai. Senhor Deus, nós sabemos que Tu és poderoso para fazer, Senhor Deus, cada vez melhor esta obra crescer, Espírito Santo, chegar, Senhor Deus amado, nos quatro cantos dessa terra, Espírito Santo, porque é para ganhar almas para o Teu reino, meu Senhor. Não deixa, Pai, que nada venha impedir essa obra de crescer. Não deixa, Pai, nada impedir essa obra, Senhor, de chegar aos necessitados, Pai, os cativos, oprimidos, Pai, aqueles que estão, meu Senhor amado, com crise de ansiedade, esses que estão, oh Pai amado, querido Deus, esses que estão doentes, Senhor, acamado, meu Pai, Senhor Deus, que a Tua unção venha, Senhor Deus, de encontro a cada um, meu Pai querido, Tu sabe e conhece a cada um que precisa, Espírito Santo. Assim eu já entrego, Pai, esta obra nas Tuas mãos e essa madrugada nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, Pai, Senhor, minhas irmãs, família, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai do Senhor, Suziane Pinheiro, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Eu acredito que seja a primeira vez da nossa irmã. Prima Terezinha, boa noite, Pai do Senhor. Irmã Luciana, Pai do Senhor. Eu estava com dificuldade de entrar, irmãos, porque estava toda hora caindo, não estava conseguindo entrar. Mas graças a Deus o Senhor já jogou por terra essa barreira, em nome de Jesus, né? Essa barreira foi desfeita para a honra e a glória do nosso Deus. Quem puder, Suzane, Pai Senhor Suzane, Pai Senhor Irmã Valquíria, Deus está abençoando todos os irmãos. Pai Senhor Denise, Deus abençoe. Irmãos, Luene, se você puder passar um link para Amável, né, minha prima, ou pedir a minha irmã para passar, tá? Não sei nem se minha irmã está acordada, não estou vendo ela por aqui, né? Porque ela tem muita dificuldade de entrar, irmãos, tá? Né? Ela fica caçando, entra na página, não consegue, mas quem puder já, em nome do Senhor Jesus. Né? Em nome do Senhor Jesus, amém? Oh, glória! Então, graças a Deus, a internet voltou, né? Para a glória do Deus Pai, aleluia, porque essa obra não pode parar. Irmãos, nós... Nena chegou. Nena, passa aí um link para Mar. Pai Senhor Dani, Deus abençoe. Pai Senhor Irmã Luciene Serrano, Deus abençoe. Já coloquei. Obrigada, amor. Beijo no seu coração, minha irmã. Irmãos, a gente tem agora, não sei se vocês viram, que agora tem uma nova lei, né? A gente tem que ter muita prudência para falar, tem coisas que a gente não pode mais falar, aí a mudança, estão querendo mudar a Bíblia, né? Estão querendo tirar palavras da Bíblia, mas nós sabemos que a palavra de Deus diz que não pode tirar nem colocar nem um tio, né? A gente sabe disso, mas a gente deixa na mão de Deus, porque essa guerra já não é nossa. Quando fala da palavra de Deus, mudança da palavra de Deus,
essa guerra já não nos pertence, já pertence ao nosso Criador. Então, eu ainda vou eu vou ter uma reunião com a minha equipe, né, que a gente passa os cultos, os cultos ao vivo, domingo, e as orações na sexta-feira. Eu acho que vou ter que dar um tempozinho, porque tem irmãos que às vezes não estão acostumados e a gente não quer ser prejudicado, né, o nosso ministério, por causa dessas leis. Então tem que sentar e conversar. Pai Senhor, irmã Caroline Guilherme, seja bem-vindo, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Então a gente tem que ter cuidado, né? Mas a nossa madrugada, vamos estar aqui em nome de Jesus Cristo. E as orações nós vamos fazer assim na sexta-feira, depois, né, da pregação. A gente já faz uma oração em nome de Jesus. E a gente passa o comunicado, nós estamos entrando. Creio eu que vai ser entre assim 15 para as 9, né? Ou logo no início. Acho que eu vou fazer, depois eu vou ver direitinho e passo para vocês como vai ser, tá bom? Porque agora porque a gente pode perder até mesmo. A gente pode ser até processado, sabia? Porque essa PL que agora foi assinada, né, irmãos? A PL assim, já foi assinada. Então tem muita coisa, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ser, né, processado, porque tudo agora tem processo, infelizmente. Né? Infelizmente a gente está nessa situação aí, deprimente, que nos entristece poderosamente. Estão querendo nos calar de todas as formas, sabe? Mas nosso Deus é maior. Tudo é o tempo de Deus, e eu sei que Deus não perdeu o controle de nada, né? Em nome do Senhor Jesus. Isso mesmo. Aí a gente vai deixar um recadinho avisando como vai ser. Vocês ficam bem atentos como vai ser, né? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, sem muita delonga, vai ser, Ana, como é que tá a Cristiane? Depois me dá notícia dela, tem orado por ela, tá? Em nome de Jesus. Magna, Magna, Deus abençoe, seja bem-vindo, minha irmã. Eu acho que é a primeira vez, né? Primeira vez, irmã, nosso coração fica partido, porque a gente não tem mais essa liberdade de pregar o evangelho, né? Só Jesus. Só Jesus na nossa vida, mas Deus vai dar. A gente tem que ficar só esperar o tempo de Deus, que o Senhor vai dar um baixa nisso aí. Quando chegar o tempo do Senhor, só Deus. Abre sua Bíblia, se você estiver com a sua Bíblia aí, abre sua Bíblia. Tá, mas vamos continuar orando e que Deus apresse, né, essa consulta em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor coloque o melhor médico para cuidar dela, tá, Ana? Em nome do Senhor Jesus. E da onde a irmã Magna, da onde você é, querida? Gostaria de saber da onde é a sua cidade, da onde você é, se você é do Rio, né? Em nome de Jesus. Graças a Deus. E hoje a gente já peço oração em prol da saúde da minha mãe. Vamos estar clamando, sim. E tem uma irmã que sempre estava com a gente, ela deu uma parada. Ela até se, né, falou, não estava conseguindo assistir, né, as lives. Ela está internada, que é a irmã Marta Monteiro. Está internada, vamos orar por ela também, orar pela sua mãe, tá? Suziane. É diferente, né? Tem a Suzane aqui. Mas vamos orar sim. O Victor que está internado, né? O bebezinho que está internado, quer fazer um aninho. Teve alta hoje, a mãezinha já mandou, né, um videozinho deles quando ele chegou em casa. Ai, irmãos, uma coisa mais linda. Ele chegou em casa, ele saiu engateando tudo, foi em todos os cômodos, brincando com o irmão. Que alegria. A Nena, ela não conseguiu, não está conseguindo. Não está conseguindo, só um instantinho. Só Jesus, irmãos. Estou aqui tentando falar com essa irmã aqui, que ela sempre está nas coisas, mas ela está tendo um processo tão grande para não estar conseguindo, irmão. Só Jesus.
Deixa eu ver se eu consigo aqui o link. Copiar. Vou passar aqui para ela só um instantinho, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Ela não consegue entrar de jeito, não parece ter um troço, irmãos, uma coisa maligna. Só ela, que todos conseguem, mas ela não consegue, ela fica desesperada, que ela gosta de participar. E só Jesus, meu Deus, nessa causa. Não sei se ela, eu não sei o que ela vai poder fazer, que toda vez a coitada, ela passa por essa situação. Wagner, você também é a primeira. Ai, consegui, glória a Deus, prima. Aleluia. Amável chegou, irmãos. Glória a Deus. Né? A gente quer todo mundo junto. A gente é família, né, irmão? A família tem que estar junto. Glória a Deus, né? Se quiser. Hoje nós temos bastante visitante. Peço oração, né, para o filho Paulo. Tá? Vamos estar orando também. Olha, a minha secretária está anotando todos os pedidos, tá? E depois ela passa. Aí a gente passa para o caderno. E amanhã eu levo para oração. Né? Se estiver chovendo, nós não vamos, né? Não vamos para o monte, mas vai ter oração de manhã, vamos estar orando, tá bem? E eu creio. Então, como eu estava falando, o Victor já está em casa, já teve alta para a honra e a glória do Senhor. E agora nós vamos estar, né, orando pela irmã Marta, que está internada e o estado dela é delicado. Ela está com 2 pulmões dela, né, comprometido. Mas nós cremos no Deus do impossível, né? Em nome do Senhor Jesus. Boa noite, para vocês, o significado da palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos lá, irmãos, vamos ler, olha, abre a palavra do Senhor que se encontra em Jeremias, em nome do Senhor Jesus, né? Jeremias, aleluia, versículo 18, não, perdão, capítulo 18, vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, em nome do Senhor Jesus. Pai, Senhor, minha irmã Ângela Barros, um beijo no coração de você. Que Deus abençoe a todos. Vamos, oh Deus maravilhoso, celebrar. O médico falou que teve um milagre. Aí, tá vendo? Olha o que testemunho. Quando estava grávida demais, ele habitava explicar, mas eu sei que foi Deus, exatamente, minha irmã, a gente sabe o poder de Deus, né? Os médicos querem mostrar o que eles aprenderam, claro, tem sabedoria que Deus permitiu, mas milagre, médico não faz milagre, quem faz milagre é Deus, né? Em nome do Senhor Jesus. Pai, Senhor, irmã Marli, Deus abençoe, irmã Sueli, Pai, Senhor, irmã Sueli, em nome de Jesus, amém? Vamos ler aqui, olha. É o vaso, o vaso do olheiro. E a importância desse vaso, como é que é importante. Pai, Senhor, irmã Sussu, como é importante esse vaso. Você é um vaso, irmãos. Quem que já não foi chamado de vaso? Oi, vaso, né? Vaso é precioso na mão de Deus. Vaso é precioso. Vaso não é qualquer um que se chama de vaso, não. Vaso é porque tem azeite, né? Quando te chama de vaso é porque sabe que você tem azeite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te falarei e ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo uma obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos. Amém? Eita, glória de Deus. Irmãos, essa eu gosto tanto assim. Tem palavras, tem mensagem que a gente se identifica muito, muito, né? E quando a gente se identifica, e quando Deus vem, você já leu, você já ouviu, e quando Deus veio de novo com aquela palavra que você já conhece, é que Deus ele quer que você pare e reflita o que está acontecendo. E Deus, ele aqui, ele falou, eu creio assim comigo, né? Tem hora que Deus ele tem que ser um pouco severo conosco, porque nós às vezes achamos assim que Deus
nos esqueceu e que, né, que a gente não precisa, assim, estamos tão cheios, assim, de buscar, e quando vem algo na nossa vida, a gente fala, poxa, Deus, eu já fiz isso, já fiz aquilo, e isso está acontecendo, e logo isso está acontecendo comigo, né? Tanto que eu oro por essa causa, pelas pessoas, em prol de outras pessoas, e isso veio exatamente acontecer comigo. Aí é que Deus, ele manda a gente descer, né? Não é porque você tem feito propósito, não é que você tem subido um monte, não é que você está nas orações, não é que você está se consagrando, não é que você está jejuando, que você vai ficar livre da adversidade, né, desse mundo. Você vai ficar livre das pancadas, você vai ficar livre do deserto, pelo contrário. Quanto mais você busca, irmão, mais que você se coloca, mais que você se lança, mais o inimigo vai se levantando e ele vai querendo, assim, ele vai tentar minar a tua fé, a tua confiança com seu pai e sua irmã dele. A tua confiança em Deus, e isso ele tenta todo o tempo, né, fazer isso conosco. E aqui o Senhor, ele falou assim a Jeremias, veio a palavra de Deus a Jeremias, dizendo, levanta-te. Olha, quando Deus ele manda levantar, é que algo, irmão, quando Deus manda a gente levantar, Deus quer falar algo precioso, algo muito importante. Josiane, acho que você também é a primeira vez, minha amada. Creio eu que Josiane também é a primeira vez. Então, olha só, então quando Deus manda a gente se levantar, é que Deus quer entregar algo preciosíssimo, né, para nós. Ele quer falar algo que sim, daquele mesmo que tem aquela conexão com Deus, e ele quer revelar algo ao nosso coração. Pode ver quando ele falou, né, com Josué, levanta-te, tem bom ânimo, né, dessa forma, é porque Deus ele ia entregar algo nas mãos de Josué. E assim foi com Josafá, e assim foi com os outros, né, outros profetas, como Deus falou também com Isaías. Enfim, irmãos, então, e essa situação, Deus mandou ele levantar, na mesma hora que Deus mandou ele tomar uma posição, quando Deus manda a gente levantar, Deus fala assim, toma uma posição, né? Porque Deus não quer falar com ninguém caído, Deus não quer falar com ninguém abatido, porque quando a gente está caído, a gente está abatido, a gente não entende, não compreende, a gente fica nessa ansiedade, e a gente não consegue entender, né, o que Deus está falando, a gente não consegue, parece que a gente fica cego e mudo, né, e surdo, que a gente não consegue falar, a gente não consegue ver e nem consegue ouvir. Porque a nossa ansiedade, ela controla isso tudo na nossa vida. Então, quando Deus fala para Jeremias, tu levanta. Tu vai levantar, né, toma posição. Primeiro tu toma posição, que eu quero te mostrar qual é a importância de um vaso. Porque Deus, ele quer mostrar como um vaso, ele é feito, e quando ele se quebra, como o oleiro, ele vai tratar aquele vaso, e assim, Deus falou assim, é assim o meu tratamento com cada um de vocês. E ele falou assim, então tu vai lá na casa do oleiro, né, porque é lá que eu vou falar contigo, é lá que Deus ia falar. Deus podia falar o que ele queria, aonde Jeremias estava, mas tem hora que Deus quer falar no secreto. Deus quer que a gente desça e veja como é feito e quando é moldado, né, a nossa vida na mão dele. E ele quis fazer uma comparação daquele vaso e a vida que Jeremias estava levando. Então, ele mandou Jeremias descer, ir lá, né, na casa do olheiro, e quando Jeremias ele chegou na casa do olheiro, ele viu que aquele homem estava fazendo o quê? Ele estava fazendo a sua obra. Ele estava fazendo uma obra. Irmãos, uma obra é algo precioso, né? Se você vê que tem obras ali, um quadro, né? Uma obra, aquela quadro é uma obra, e tem quadros que são valiosíssimos. Então, aquela obra que aquele olheiro estava fazendo era de valor. Tinha um valor muito grande para ele. Ah, mas tinha tantos vasos ali, né? Onde tem uma casa de olheiro, tem vários vasos. Mas cada um tem uma importância na mão do olheiro, né? É como Deus quer trazer para nós. Cada um de nós temos uma importância na mão de Deus. Eu recebi uma mensagem, né, de uma irmã, que ela estava chorando muito, muito entristecida. Ela dizia que ela
está vendo as pessoas fazendo a obra, Deus usando as pessoas, e ela está se sentindo inútil, porque ela não consegue ver acontecer nada na vida dela. Mas às vezes nós temos que renunciar a alguma coisa para poder Deus fazer na nossa vida. É necessário, às vezes, Deus tratar de alguma ferida, né? É necessário Deus tratar, né, de alguma raiz de amargura que está dentro do nosso coração, e a gente não consegue exercer a obra de Deus conforme o nosso chamado, porque tem isso ainda. Então nós temos que renunciar a muita coisa para Deus poder nos usar. E aí eu até perguntei para a irmã se ela fazia propósito, né, se ela tem feito propósito para a vida espiritual dela, porque a gente tem que fazer propósito para a vida espiritual nossa. Às vezes nós fazemos propósito para tantas coisas e esquecemos de fazer pela nossa vida espiritual. E isso, para Deus nos usar, a gente tem que renunciar. Para a gente fazer a obra de Deus, nós temos que entrar em propósito pela vida espiritual, para a gente ficar mais sensível ao Espírito Santo de Deus. É a situação de Jeremias. Quando Deus chamou Jeremias, ele falou com Deus que ele era uma criança. Mas Deus falou assim, olha só, não fala que você é uma criança, porque eu vou colocar minhas palavras na tua boca, né? Então, Deus chamou, ele falou assim, eu vou capacitar. Então, quando Deus chama, quando nós temos um chamado, Deus vai nos capacitar. E aqui, Jeremias já era um profeta de Deus, né? Já tinha passado por situações, mas chegou esse momento que Deus estava mostrando para Jeremias, eu não desisto desse povo. Eu quero te mostrar que eu não vou desistir do povo, né, do meu povo. Eu sei que eles são um povo rebelde, mas olha só como você vai ver a forma que eu trato o meu povo, como eu trato os meus filhos. Então ele fez aquela comparação. Aquele oleiro, ele estava fazendo uma obra, e aquela obra ali tinha um valor, era um vaso. E quando ele chegou ali naquela casa, ele viu que aquele vaso que estava sendo feito ali naquela roda se quebrou. E, e aquele olheiro, ele não dispensou, não jogou aqueles cacos fora. Ele não jogou os cacos fora, pelo contrário. Ele amassou novamente, ele usou aquele mesmo material para fazer um outro vaso. Ele poderia muito bem pegar outro material e fazer um novo vaso, mas ele não desistiu daquele vaso. E assim como Deus faz conosco, ele não desiste. Ele pegou cada um de nós um caco, irmãos. Nós chegamos na presença de Deus, muitas das vezes um caco, né? Todo esmagado. E o Senhor, ele tem todo o prazer e o cuidado de pegar caquinho por caquinho e novamente fazer de você um vaso. E novamente fazer de mim um vaso. E ele quis mostrar para Jeremias que ele não desiste de nenhum de nós. Por mais que é difícil, porque nós estamos em construção. Bote isso na tua mente, se você está passando por esse processo, que você está quebrado, você está amassado, né? E você está sendo mesmo muito, muito, muito amassado. E aí Deus está falando para você, você está em construção. Deus está construindo um vaso, sabe? De você vai sair um belíssimo vaso, Então, tenha paciência, né? Tenha paciência de esperar o tempo que Deus vai amassar, o tempo que Deus vai moldar, o tempo que o Senhor vai colocar, ainda tem a parte do fogo. Tudo é o tempo, é passo a passo. Então você coloca no teu coração e diz assim, eu estou em construção. Porque quem está construindo esse vaso é o Criador de um vaso precioso. E você é um vaso precioso. E o Senhor está fazendo, ele não te lançou fora. Como ele quis mostrar, né, para Jeremias, o Senhor, ele não joga nenhum fora. Nós somos rebeldes, nós chegamos quebrados, às vezes vem os viciados, vem aqueles adúlteros, vem tudo, mas o Senhor, ele não lança fora. O Senhor, ele vai pegar, ele vai amassar, ele vai fazer uma obra daquele ser humano. Porque todos nós, Viviane Leite, primeira vez também a irmã, creio que a irmã é a primeira vez. Então, o Senhor, ele começa a trabalhar de uma forma muito cuidadosa. Então, eu quero te dizer, Nicole, também, Deus abençoe, minha irmã.
Então eu vou te dizer, você está passando num processo, né? Que esse processo você está sentindo dores, esse processo você está sentindo angustiada, né? E você não está entendendo, mas o Criador, Ele está fazendo de você uma obra preciosa. E o Senhor, Ele está moldando, sabe? Porque quando chega na mão do Criador, Ele sabe o que está de mais e Ele sabe o que está de menos. Então, o vaso na mão de Deus, do Senhor, Ele vai saber as imperfeições que precisa ser tirada. Então, às vezes, você está passando um processo muito doído, dolorido, né? Que está te machucando, mas esse processo é para tirar as imperfeições. Que Deus, Ele quer fazer um vaso completo, cheio de honra, um vaso cheio de azeite, sabe? Um vaso valoroso, mas é necessário passar pela mão do oleiro, é necessário tirar as imperfeições para poder ser usado esse vaso. E você ser aquela, né, aquele profeta de Deus, aquela profetisa de Deus, aquela mulher, aquela pastora ou aquela diaconisa, uma levita, né, evangelista, o que Deus está tratando, Deus está fazendo um tratamento, sabe, irmãos? E esse tratamento dói, os tratamentos machuca, sabe como machuca? E você está passando nesse processo, mas é para ser uma criatura, uma pessoa melhor. E Deus está falando para você ser uma pessoa melhor. E quando você vê, né, uma outra pessoa passando por um processo, você vai dar esse entendimento, olha, isso aí Deus está arrancando, né, as imperfeições. Deus quer fazer você uma pessoa, sabe quando Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, mas infelizmente o pecado, aleluia, louvado seja Deus, né, meus irmãos, o pecado, né, ele desfigurou, né, desfigurou a imagem que nós tínhamos, que Deus, como Deus nos criou, estou falando em geral, a imagem e semelhança de Cristo, mas o pecado desfigurou essa nossa imagem. Então nós não somos assim mais por causa do pecado, mas eu sei que Deus, ele é poderoso, cada vez mais ele tá tratando, e o tratamento do Senhor é um processo, sabe? Esse tratamento é um grande processo. E às vezes a gente pede tanta uma coisa para Deus, Deus não deixa isso acontecer. Aí Deus permite que aconteça, porque sabe que aquilo ali tá deixando você com medo, você com pânico, às vezes você é inseguro. Irmãos, olha só, eu falei, Senhor, eu quero declarar que o mês de abril vai ser um mês diferente, porque a gente está numa situação, irmãos, que o mês de abril foi um mês que a gente sempre perdeu pessoas da nossa família. E eu pedi a Deus assim, Senhor, eu não quero mais perder, né, pessoas mais da minha família. É um mês que marca muito. E esse mês de abril foi um mês muito marcado para nós. E principalmente eu tô vivendo tudo o que eu vivi vai fazer 6 anos atrás. A mãe, né, vai completar 6 anos que a minha mãe faleceu, e essa época foi uma época que marcou muito, né, e isso está muito vivo na minha mente, e eu não queria, que eu falei, Senhor, muda a situação, né, muda a situação, mas infelizmente eu acabei perdendo um primo, né, um primo faleceu, 40 anos, teve um AVC, deixando 4 filhos, então abriu, né, então é um mês muito, sabe, muito pesado pra gente, muito pesado. E esses dias, assim, quando vai chegando assim, já finalzinho do mês, a gente vai ficando mais pesado. Então, ontem eu fui levar o meu cunhado no médico, e eu tô passando por esse processo, porque Deus está permitindo eu passar por esse processo, eu tenho que passar por esse processo, e eu fui na direção como fosse pro fundão, né, como fosse pro fundão, mas irmãos, eu vou te dizer, foi difícil. Muito difícil, porque fez eu lembrar toda a situação que eu passei com a minha mãe, eu e minha irmã, que justamente amanhã, dia 27, né, amanhã dia 27, era uma data que era ser a última quimioterapia que minha mãe ia fazer, né, que ela ia ter alta, mas infelizmente
ela entrou e não saiu mais. Ela saiu dentro de um caixão. Né? Ela foi, ficou numa quinta-feira. É como assim, é tão real que está passando esses 6 anos, que parece que a gente chegou no ano de 2017, né? Que foi uma quinta-feira, meu marido está de folga, amanhã meu marido está de folga. Foi eu e minha irmã e meu marido levar minha mãe para fazer, né, a última quimioterapia, mas ela estava muito fraquinha, muito debilitada e com muitas dores no corpo. E chegou lá, o médico falou assim: vai ter que internar. E, né, e ali, irmãos, é isso que eu tô dentro da palavra, tá, irmão? Isso é um processo. Eu tive que descer, né, de ontem para hoje e amanhã e coisa. Eu descer na casa do oleiro, e toda vez eu tenho que lembrar que eu preciso cada vez mais do Senhor. Para eu me abastecer, eu preciso estar na palavra do Senhor. Então, é que Deus, então isso veio, né, eu e minha irmã naquele hospital com a minha mãe. Eu vim em casa para pegar as roupas e depois minha irmã voltou. E eu fiquei lá de quinta para sexta, né, e aí minha irmã foi me render sexta e a outra foi, eu sei que no domingo, dia 30, e dia 30 agora vai ser domingo, né? E realmente, dia 30 vai ser domingo, foi no domingo que minha mãe faleceu, dia 30 de abril de 2017, e dia 30 desse ano vai ser domingo, e dia 1º foi o dia que a gente, né, sepultamos a nossa mãe. Então, é esse processo que a gente está passando, é um processo que você está passando, cada um tem um processo. Esse processo está muito vivo ainda dentro do nosso coração, né? E no mês de abril eu perdi uma tia muito amada, que foi a irmã da minha mãe. Depois perdi um sobrinho também em abril, também, né? 15 dias depois da minha tia, meu sobrinho. Depois perdi um primo meu também, né? No dia 30 também de abril então foi assim, e agora mais um, tudo em abril. Então é uma sequência assim, irmãos, e a gente foi passando assim de perca em perca, 1 ano e pouco, 1 ano e 6 meses, que depois que minha mãe partiu, meu pai também veio a falecer. Então a gente foi assim. Então, irmãos, a gente tem que estar muito, muito alicerçado, né, muito assim, agarrada mesmo com Deus, falar assim: Deus, eu sei que é o tempo do amasso, né, irmãos? É tempo de estar amassando, e para a gente reconhecer que nós somos dependentes de Deus. E se alguém está passando por um período desse, nós temos que ter paciência, né? Temos que ter paciência de abraçar os irmãos, de compartilhar a dor deles junto com a nossa. E porque eu falo aqui, nós temos uma família. Aqui, essa oração da madrugada, eu choro, vocês choram, né, como vocês estão chorando, porque cada um tem uma situação também muito delicada, muito difícil. Essas perdas nos dói muito, pode passar 100 anos, 200 anos, mas é os nossos que se foram. A gente só vai ver mesmo, né, quando chegar o tempo de a gente voltar para casa, né, e a gente vai encontrar os nossos lá. Mas quanto isso, fica a dor da saudade. Eu sei que você isso, mas o Senhor fala: mas olha, você está sendo amassado, mas você é um vaso. E o Senhor falou assim: eu não vou dispensar nenhum de vocês, eu não vou largar nenhum de vocês. Vocês vão continuar na minha casa. Tá vendo? O vaso continuou dentro da casa. Chegou, virou uns caquinhos, né? Virou cacos ali, né? Na mão do Criador. Quem estava fazendo ali aquele vaso é uma pessoa que tinha todo o conhecimento como construir um vaso, como construir aquela obra. Então Deus, ele sabe cada parte da nosso corpo. O Senhor conhece o nosso pensamento, ele sabe como está o nosso coração, ele sabe como está a nossa estrutura, né? Estamos muito sensíveis, eu estou muito sensível, como minhas irmãs estão aí também muito sensível. Então, um período que a gente precisa muito. Então, e nesse período que a gente fica assim, a gente fica muito junto, né? Eu, minhas irmãs, meu irmão, a gente procura ficar muito junto, porque a gente vai sofrer junto, né? A dor da saudade, vez assim, junto. Mas eu quero estar sempre junto com vocês.
eu estou sempre compartilhando a minha vida com vocês, como vocês têm compartilhado a de vocês comigo, porque a gente é um povo de Deus, nós somos uma família, um ajudando o outro, né? É orando pela saúde da sua mãe, é orando pela saúde do seu irmão, é orando pela saúde da sua irmã, é orando pela saúde dos seus filhos, dos seus netos, pedindo ao Senhor que venha proteger, né? Mas que a gente fique seguro dentro da casa do oleiro, né? Muitas das vezes permite assim ser quebrado, ser amassado, mas ele fala assim, mas eu não desisto de vocês, né? Vocês foram comprados por um preço muito precioso e não foi de qualquer preço, sim, uma obra muito cara e não tenho. Nós somos muito preciosos aos olhos do Senhor, né? Às vezes a pessoa fala, você não vale nada, mas para o meu Senhor vale muito. Eu tenho um grande valor, porque você não sabe o valor do sangue do filho dele, né? O seu único filho, unigênito, ele deu lá para me comprar, para mim, né? Para eu chegar aqui, para eu chegar aqui hoje e falar assim, eu sou uma obra de Deus, eu sou um vaso precioso na mão do meu Senhor. Ele sabe cada detalhe, porque foi Ele que criou aquele vaso, foi Ele que moldou aquele vaso, foi Ele que preparou aquele vaso. Então Ele está te preparando, né? Então Deus sabe o valor que você tem, porque você foi feito, criado por Ele. Então o Senhor sabe cada detalhe da tua vida, o Senhor sabe cada detalhe da situação que você está passando. Irmãos, o Senhor não vai criar nada e largar, vou criar um filho e largar para lá. Não, pelo contrário, ele vai ter todo o cuidado. Muitas das vezes esse filho é rebelde, esse filho entra e sai da presença de Deus, esse filho entra e sai quando quer, faz o que quer e depois chega todo quebrado, mas o Senhor vai lá e traz de volta. Não vou desistir, vai lá e trata daquele filho, né? E muitas das vezes a gente não quer ter essa paciência que Deus tem conosco, né? Então Deus fala, tenha paciência. É isso que eu tenho aprendido na palavra de Deus, é isso que eu aprendi nessa palavra, né? No Jeremias 18, que nós temos que ter paciência com o nosso próximo, temos que ter paciência com nossos filhos, temos que mostrar que, né, como Deus tem paciência, irmão, conosco, nós temos que ter paciência com os nossos também, com o nosso próximo, né, dizendo, não aguento mais, eu vou desistir, que quebre a cara para lá, não. Nós temos que, Deus não fez isso conosco, Ele sim, Ele deixou perto, mas quem vai amassar é Ele, né? Quem vai quebrar é Ele. Então, aí, como que a gente quebra uma situação dessa? Deus vai dando palavra, né? São palavras que nós vamos entrando, nós vamos falando, quando Deus fala, agora tu fala, né? Agora você fala. Então, e isso, irmãos, vai criando, sabe? Uma situação boa dentro do seu lar, porque você vai entender o que você já passou e vai entender o que você está passando e como você vai, né, superar essa situação que você está vivendo aí dentro do teu lar, né, no seu casamento, com seus filhos, que só o Senhor Ele pode transformar. Eu não tenho esse poder de transformar, eu posso trazer uma palavra e dizer, olha, Deus não vai desistir, tá? Confia que o Senhor vai quebrar, tá? Tem esse rebelde aí, Deus está falando que tem um rebelde aí dentro da tua casa, mas Deus vai mandar ele, vai descer com ele lá na casa do oleiro. O que Deus vai fazer não é para morte, é para transformar, para refazer, porque Deus não vai lançar fora. Deus vai pegar, Deus vai amassar, sabe, irmão? Vai, se for necessário, passar na peneira, né? Vai para ele trazer prontinho e entregar para você. Então tenha um pouquinho de paciência, porque o tratar é de Deus. E muitas das vezes nós queremos tomar a frente do Senhor. O Senhor fala conosco, olha, eu vou amassar. Mas o que eu vou fazer não é para morte, não. Não é para jogar no mundo, não. É para trazer para perto. Então aí a gente tem que ter força, pedir o Senhor força e o Senhor me dá resistência, né? E o Senhor trata, porque eu sei que nas tuas mãos, Senhor, é a melhor maneira de um filho, de um marido, de um parente, né, chegar e mudar. Só Deus ele pode fazer essa mudança, só Deus. Então, voltando na palavra do Senhor. Então, veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro,
ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Tá vendo? É o Senhor falando, tá vendo? Tá vendo aquele vaso? Tá na mão dele. Então vocês também estão nas minhas mãos. Né? Então, como aí Deus mostra lá, tá vendo como que tá trabalhando o olheiro, né, com aquele vaso, né? Com aquele barro, com aqueles cacos lá, é assim que vocês chegam nas minhas mãos. E é dessa forma que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar, sabe, com a minha delicadeza. Porque para fazer um vaso tem que ter muita delicadeza, irmãos. Porque tem que passar numa roda, né? Porque se você for tudo controlado, é tudo controlado. Aquele olheiro, ele está fazendo a obra numa roda. Ele não podia sair, né, pedalando aquela roda ali, não, porque ia sair do esquadro, ia sair até ia acabar se quebrando novamente. Tem que ser tudo com delicadeza. Então, coloque no teu coração. Deus, ele está fazendo a obra na tua vida com muita delicadeza. Com muita delicadeza. Deus está fazendo essa obra na tua vida com muito amor. E a tua história vai ser diferente. A tua história vai ser assim, aquela história daquele vaso de honra, né? Um vaso de honra. Não é um vaso para ser enfeite. Não é um vaso para ser mais um. Não, é um vaso para ser de honra. Um vaso que vai ter que colocar muito azeite, muita unção. Sabe? Irmãos, muita unção nesse vaso. Esse vaso vai ser conhecido porque foi um vaso, quem criou foi Deus, né? Aquele que ele fez com todo carinho, com todo amor. Então você vai ser um vaso perfeito. Perfeito, porque o olheiro sabe como trabalhar. E esse olheiro é nosso Deus. Ele sabe como trabalhar na minha vida e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa é a palavra que Deus me deu nesse dia. Assim, eu sei que eu estou sendo amassada, né? Eu sei que eu estou passando por esses amassos, né? Mas eu sei que é processo, né? É processo, porque Deus já viu que tem algo que ainda tem que ter mexido, né, irmãos? Tem algo que, às vezes, você tem que ser mais duro, né? Às vezes, você é tão mole, sabe? Entende, procura entender tudo. Não, eu entendo. Não, eu entendo. Deus fala assim, não, olha só. Você sofre e os outros não sofrem, né? Você passa por dificuldade, mas não quer que o seu filho passe por dificuldade, né? Como diz, você tirar a roupa do seu corpo para dar para o seu filho, mas seu filho não faz isso por você. Ele não faz isso por você, né, irmãos? Eles não vão fazer isso por nós. Assim, irmãos, eu falo em geral, a gente dá a nossa vida pelos filhos da gente, mas os filhos não dão a vida deles por nós, não, entendeu? Então, Deus está criando, assim, uma resistência, ele está fazendo um vaso aqui, esse vaso aqui, um vaso mais resistente, e eu creio que cada situação que eu tenho vivido é para eu ficar mais resistente, sabe, que é resistente à dor, né? A dor, a saudade, o desprezo, porque às vezes a gente é muito desprezado, né? Eu sei que você entende isso, que você também sente isso, né? Mas nosso Deus, ele não despreza, pelo contrário, nosso Deus, ele cuida. E ele sabe aonde é a sua dor. E ele não dá nenhum fardo que não possamos carregar, né? E ele não dá nenhuma situação que nós não possamos passar, né? Em nome do Senhor Jesus. E essa é a palavra que Deus tem, paciência, tenha paciência. Como Deus teve paciência de criar, cada um de nós tenha paciência para Deus mudar essa tua história, modificar essa situação e deixa Deus trabalhar. O trabalhar do Senhor, em nome de Jesus, amém? Pegue aí a foto da sua família, pega aí seu copo com água. Vocês estão lendo Salmo? Estão lendo Salmo? Recebi também uma mensagem de uma irmã que falou para mim, pastora, eu não sou, né, não sou membro da sua igreja, mas eu participo da live, eu tenho a minha igreja, mas eu estou fazendo, né, a oração do Salmo, né, isso, e a irmã falou, irmãos, que está dando resultado tremendo, né, e ela falou, olha, pastora, você só tem que ver como a mudança dentro do meu lar, né, que todo dia eu faço como a senhora, né, e nos ensinou de ler os salmos dentro do portão, no quintal, dentro de casa, e isso está transformando o meu lar. Tá vendo, irmãos? Essa é fé, isso é a fé e a obediência. Eu simplesmente dei a dica, né? E cabe a vocês, em nome do Senhor Jesus, permanecer. Então, domingo, vocês encerram essa oração
com o Salmo 30, né? Em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, todos os pedidos estão sendo anotados e transformado em poder, e transformado em cura, você que pediu, né, a cura, que você pediu transformação, que você pediu pela vida espiritual, que Deus venha abençoar a sua vida espiritual, que você venha crescer, né, na santidade, na busca, e não desistindo dos seus objetivos, porque põe seus projetos nas mãos do Senhor. Coloca a sua oração, mas a oração, sabe, aquela oração firme, uma oração sem vacilo, irmãos. Ore mesmo, é isso que eu quero, Senhor. É isso que eu te apresento, Senhor. Porque às vezes hoje você está pedindo uma coisa, amanhã você está pedindo outra, né? Igual eu dei um exemplo, que a irmã pediu uma coisa para mim, orei, Deus abençoou. 3 anos depois a irmã veio pedir para eu, sabe como diz assim, desfaz essa oração, pastora, desfaz. Deus deu uma benção, irmãos. Deus deu uma benção. Depois a irmã pediu para Deus desfazer essa benção. Olha que coisa mais... É muita loucura. A cabeça do ser humano é muito louca. Só Jesus. Aí a gente tem que falar, Senhor, tenha de misericórdia. Né? Senhor, como é que pode? A pessoa fala, não quero mais essa benção. Deus me... Oh, só Deus mesmo. Só Deus mesmo. Irmãos, se eu for contar situações que eu tenho, parece até brincadeira, mas não é coisa séria mesmo. Aí eu falo, tá vendo, né, Jesus? Mas eu te apresento para Deus. Eu falo, tá vendo, Jesus? Aí, pediu e agora não quer mais. Então a gente tem que saber pedir, né, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos orar? Porque já tá ficando tarde, já vai dar 1h da manhã, querido. E amanhã é quinta-feira, que Deus abençoe sua quinta-feira. Amanhã não, hoje já é quinta-feira. Que Deus abençoe ricamente, que vocês possam ter essa quinta-feira de glória, em nome de Jesus. Senhor Deus, oremos. Senhor Deus, soberano e eterno e poderoso Pai, apresento, Deus querido, esse copo com água nas tuas mãos. Derrama uma unção poderosa, Senhor Deus amado, que seja a cura, Senhor de Deus, para toda a minha enfermidade, Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, Deus, apresento todos os pedidos que chegaram aqui, Senhor, pedindo cura, Senhor, pela mãe, pela irmã, pelo filho, o Espírito Santo, pelo neto, Senhor Deus, por um parente, por um vizinho, Pai, venha curar. Eu sei que Tu és o Deus onipresente, onisciente, onipotente, Senhor. Tudo o Senhor pode, meu Senhor querido, como pode curar todos nessa madrugada, Espírito Santo. Deus cura Marta naquele hospital. Deus, como o médico falou que não tem dias, Pai amado, para ela ter alta, meu Senhor Jesus, que é um tratamento longo, meu Pai, mas eu creio no poder da oração. Eu creio, meu Senhor, que vai tocar, Espírito Santo de Deus, naquela varoa, meu Senhor, limpando aqueles pulmões, Espírito Santo, porque Tu és o Deus da cura, Tu és o médico dos médicos, como essas 2 crianças, Deus, pela qual a minha secretária pediu, oração, meu Deus, continue, Deus amado, agindo, faça um milagre, mais um milagre acontecer na vida dessa criança, Deus que teve uma morte cerebral, mas Deus, o Senhor fez essa criança voltar à vida, meu Senhor. Agora precisa ser tratada dessa enfermidade maligna e maldita. E isso o Senhor pode fazer, Senhor, perfeitamente, Espírito Santo. Venha repreender, Senhor, toda essa virose, Pai amado, que está aí, Deus querido, com essa tosse, meu Senhor querido, Deus amado, Senhor, essa dor no corpo, Senhor, vai cortando, vai lançando, Senhor, no fogo, Espírito Santo, e destrói, Pai. Senhor Deus, toda essa mente perturbada, Senhor Jesus, que tem, Senhor, usado esse jovem para tirar vidas, Espírito Santo, invadindo escola, Senhor, vai lançando por terra, Senhor amado, limpa, Senhor Deus querido, trata dessas vidas, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Deus, eu apresento cada um de tuas filhas que aqui entraram, Senhor, os seus pedidos de oração, Senhor Deus, as suas súplicas, Senhor Deus amado, Senhor Deus, toma em tuas mãos, olha os irmãos desesperados, as irmãs desesperadas, precisando, Senhor Deus amado, de uma ajuda agora, Senhor Deus, se o que o Senhor venha tratar, venha, Deus, tratar desse processo agora, Espírito Santo, repreenda, Senhor, toda situação difícil, Pai amado, muda a história, muda esse cativeiro, meu Senhor, faz um milagre acontecer, Senhor, nós precisamos de um milagre, Senhor Deus, eu sei que essa madrugada pode ser o nosso milagre, Senhor, Deus, o milagre pode surgir, Espírito Santo, porque o Senhor é o Deus provedor, como o Senhor proveu, Senhor, na vida de Isaac, com Deus querido, naquele lugar, Senhor Deus, quando Abraão estava ali, Senhor, levando seu filho, Senhor, para o sacrifício, Espírito Santo, quando seu filho perguntou,
perguntou, Pai, cadê o cordeiro? E ali, Senhor Deus, o Senhor providenciou, Espírito Santo, providencia o milagre na nossa vida, meu Senhor, nessa madrugada. Senhor, no dia de hoje, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, entra, Senhor, com a tua providência divina na vida de cada filho teu que está aqui nesse momento, que vai estar ouvindo mais tarde, ou à noite, ou a hora que for, mas a providência chegue também, Senhor, como o Senhor levou, Senhor Jeremias, na casa do olheiro e mostrou, é minha obra, é obra minha, vocês são obra minha, se quebrar, eu que vou consertar, eu que vou tratar, eu que vou construir, faça, Senhor, conforme a tua vontade, o teu querer na nossa vida, Senhor, estamos à tua disposição, ó Pai, mas queremos ser um vaso de honra, um vaso valoroso, Espírito Santo de Deus, e sei quem dá unção é o Senhor, assim, Deus, eu apresento a cada um, apresento quem fez o aniversário, Senhor, no dia de ontem, Senhor Deus, ou hoje, Espírito Santo, vai fazer amanhã, já abençoa, Espírito de Deus, com muita saúde, com muita prosperidade, Pai, sonhos realizados, Senhor, com todas as bênçãos do céu, Pai, assim, Deus, eu declaro a vitória, Senhor, é nossa, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe poderosamente, vão dormir em paz, tenha bons sonhos e que Deus abençoe seu dia em nome de Jesus, amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo não só reinem hoje, mas para todos sempre, todos digo, amém. Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês e durma em paz. Beijo, queridos.